E Rua do Medo 1978 chegou tanto para dar continuidade aos acontecimentos do primeiro filme, quanto para voltar um pouquinho no tempo e contar pra gente a história de uma personagem, e vai fazer com que a gente chegue mais perto da resolução de tudo. E lá em 78, a gente acompanha o que deveria ser um dia normal de verão no acampamento Nightwing, se não fosse a presença de um cara que sai metendo machado em todo mundo. Ao longo do filme também acompanhamos a galera ali do acampamento fazendo descobertas em relação à bruxa, a Sarah Fier, e em relação à maldição que assombra Shady Side. Eu quero muito começar esse vídeo dizendo que eu achei esse segundo filme bem inferior ao primeiro, e eu já vou explicar por quê. Começando então pela parte que eu menos gostei, os personagens. Lembra o que eu falei sobre os personagens lá na minha crítica do primeiro filme? Que mesmo eles sendo adolescentes, eles não eram tão bestões como geralmente adolescentes de filmes de terror é? Esquece tudo que eu falei lá no vídeo do primeiro filme, porque nesse segundo aqui eles seguem todos os padrões de adolescente em filmes de terror. Eles são bestas, eles tomam atitudes idiotas e infantis e eles fazem um monte de merda. E pra ser mais sincera ainda, eles são muito, mas muito irritantes. Não existe um personagem desse filme que eu tenha gostado. Lá naquele meu caderninho que eu faço as anotações do filme que eu tô assistindo, eu evidenciei 3 vezes o quanto eu não tinha gostado dos personagens e o quanto eu tinha achado eles irritantes. Assim, eu sei que a intenção era fazer esse segundo filme ter mais aquela pegada de slasher antigo e que por isso o roteiro pode ter emburrecido os personagens, mas assim, já ficou provado por A mais B que não é necessário que os personagens do filme de terror sejam burros pra história acontecer. Então, nesse segundo filme, as personalidades dessa galera puxaram muito o filme pra baixo. E eu não posso deixar de comentar também que, além deles terem optado por esse caminho de emburrecer e abestalhar os personagens, eles também fizeram questão de colocar todos os clichêsões, todos os estereótipos de filme de terror aí. Tem a excluída da sociedade, tem um menino popular que incrivelmente gosta da excluída da sociedade, tem a toda certinha que faz de tudo pra sair daquela cidade horrível, tem um grupinho de meninas que adora fazer bullying, tem os rebeldes drogados. Eu sei que é um filme de terror adolescente, mas já deu. Eu coloquei adolescente aqui entre aspas porque ele tem toda essa pegada de filme de terror adolescente, mas ainda assim ele é para maiores de 18 anos porque ele tem cenas de sexo. E até as cenas de sexo dele são chatas. Mas voltando, se o primeiro não precisou mergulhar tanto nesses estereótipos, esse segundo também não precisava, mesmo tendo essa pegada de slasher antigo. Além dessa galera ser muito chata, eles conseguem deixar o filme mais chato ainda quando eles começam a discursar sobre os problemas das suas vidas. Eu sou assim porque quando eu era pequena, minha mãe ou meu pai, você não era assim, nós éramos amigas, nós nos divertimos. Eu preciso seguir esse caminho porque meu pai deixou esse legado pra mim, eu não posso fugir dele. De 10 em 10 minutos alguém ali faz um discurso sobre alguma dificuldade que passou ou que passa na vida. Então, além dos personagens em si desse segundo filme serem chatos, eles fazem a história ficar chata também. O primeiro filme tinha um pouquinho desse draminha chato adolescente, falando sobre as coisas da vida. Eu até falei sobre isso no meu vídeo, inclusive, mas não numa quantidade tão significativa que fizesse a própria história ficar ruim. Quem tá vendo esse segundo filme é porque quer mais foco na história da bruxa, quer respostas, quer explicações, quer sangue. E a gente até recebe sangue, uma resposta ou outra, mas recebe muito mais draminha adolescente. E isso, pra mim, enterrou o filme. Mas já que eu entrei no assunto sangue, vamos lá. Gore. Esse segundo filme acabou precisando tomar um cuidado maior em relação a isso porque tem menores de idade ali no acampamento e esses menores de idade também acabam sendo mortos pelo assassino. Ou seja, em algumas partes a gente tem algumas mortes mais explícitas, que é o caso das mortes dos monitores, que já são maiores de idade, e em outras partes as mortes não são mostradas, nem a morte em si, o ato acontecendo ali na hora, e nem o corpo depois, que são as mortes dos menores de idade. Eu não vou dizer que são crianças porque eles não são exatamente crianças, eles são tipo pré-adolescentes, eu acho que eles devem ter aí na casa dos 12, 13 anos. Então, como o filme não pode mostrar a morte de menores de idade assim, acabou ficando dividido. As mortes mais explícitas são legais, são ok, na verdade. Não tem nada de muito criativo, são mortes bem basiconas mesmo, sempre ou com um machado ou com uma faca. Ao contrário também do primeiro filme, que tem algumas mortes diferentes, assim, mais legais, como por exemplo aquela da Kate, lá naquele cortador do supermercado. Então esse é mais um ponto que fez com que esse segundo filme ficasse atrás do primeiro. Como eu não quero apenas falar mal do filme, tem alguns pontos legais nele sim. Pouquíssimos, mas tem. Primeiro, as novas descobertas em relação à maldição, ou seja, ele tira algumas dúvidas que
que o primeiro filme deixou. Eu achei isso legal porque ele podia simplesmente trazer mais e mais perguntas, mais questionamentos e deixar pra responder tudo só no terceiro filme. Mas não, a forma como ele deu continuidade à história foi bem legal. Ele obviamente não respondeu tudo que a gente queria saber, mas passou uma boa quantidade de informação, o suficiente pra te instigar a assistir o terceiro filme. Porque realmente, mesmo esse segundo filme não sendo legal, pelo menos não na minha opinião, a forma como a história é contada deixa você com vontade de assistir o terceiro. Ele cumpriu o trabalho dele. E o segundo ponto positivo é que ele tem algumas poucas cenas de violência e perseguição legais. Poucas. Agora eu vou falar um pouquinho com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, pode pular pra esse tempo de vídeo aqui, tá? Tô esperando você pular pra tu não pegar nenhum spoiler. Já pulou? Beleza. O que entendemos da história até agora, então? Primeiro, a gente sabe que os monstros se levantam a partir do momento em que o sangue de alguém entra em contato com o corpo da Sarah. Teve lá o primeiro filme em que a Sam, depois daquele acidente de carro, o sangue do nariz dela pingou ali onde estava enterrado o corpo da Sarah. E nesse teve o sangue também do nariz da Zig que caiu em cima da mão da Sarah. É assim que se levanta toda aquela galera. Agora, o que a gente ainda não sabe é como a Sarah escolhe quem ela vai possuir. E aí depois que ela possui as pessoas, né, a pessoa passa a ser um daqueles monstros que se levantam quando o sangue de alguém entra em contato com o corpo dela. A gente não sabe como ela escolhe ainda, mas pelo menos o filme deu uma dica pra gente, naquele momento em que ele mostrou que a mão da Sarah estava enterrada naquela árvore lá dentro do shopping, aquele mesmo shopping que teve os assassinatos no primeiro filme. Então o que a gente pode concluir, assim, bem por alto mesmo, é que as pessoas que são possuídas, pelo menos estavam próximas de alguma parte do corpo da Sarah. É a única coisa que a gente pode concluir disso tudo, por enquanto, né? Aquele menino que matou todo mundo no shopping, ele esteve perto da mão da Sarah, enterrada ali debaixo daquela árvore. O Tommy esteve perto do corpo da Sarah também. Eu acredito que a forma como a Sarah escolhe quem ela vai possuir vai ter uma explicação bem maior que vai ser dada pra gente nesse terceiro filme. Vamos ver aí. Outra coisa que a gente descobriu nesse segundo filme é como acabar com a maldição, que é juntando a mão da Sarah ao restante do corpo dela, ou pelo menos ao que parece, isso vai acabar com a maldição, né? Mas a gente viu ali também que a partir do momento em que a Dina colocou a mão da Sarah de volta lá no corpo dela, a Sarah começou a fazer ela voltar no tempo lá para 1666 para ela ver, basicamente com os olhos dela, o que aconteceu com ela naquela época. E é assim que o filme volta no tempo para já no terceiro ele mostrar pra gente 1666. Eu achei bem legal, inclusive, essa forma que o filme arrumou para voltar no tempo. Então é agora que a gente vai finalmente descobrir o que aconteceu com a Sarah lá em 1666 e o início da maldição. E assim, a partir do momento que a Sarah colocou a Dina ali no corpo dela, para ela ver tudo o que aconteceu do ângulo dela, é porque eu acho que a Sarah foi injustiçada de alguma forma, porque vamos parar para pensar, né? Por que a Sarah ia colocar a Dina para ver tudo o que aconteceu se ela tivesse feito um monte de merda? Ela ia falar: ah, olha aqui, olha como eu sou ruim, como eu sou malvada, olha as merdas que eu fiz. Não, eu realmente acho que a Sarah vai mostrar pra ela o quão injustiçada ela foi. Isso é só uma teoria, gente, eu não tirei isso de nenhum outro lugar, de alguma outra informação que eu saiba, nem nada. Eu só parei pra pensar e realmente acho que isso faz bastante sentido, porque não tem outro motivo pelo qual a Sarah iria querer que a Dina visse ela em 1666. Me conta aqui embaixo nos comentários se você também acha que isso faz sentido. Eu queria poder dizer pra você que tá assistindo essa crítica agora que você pode pular esse segundo filme e assistir direto o terceiro, que não precisa assistir esse segundo, mas eu infelizmente não posso dizer isso, porque esse segundo tem vários pontos importantes da história que você precisa ver pra entender tudo no final. Se esse filme não fizesse parte de uma trilogia, se ele fosse um filme só mesmo, eu não ia recomendar ele não, porque eu realmente não curti. Mas pra entender a história você precisa sim assistir, mas o lado bom é que eu acho que o terceiro vai ser muito melhor do que esse segundo e melhor até do que o primeiro. Vamos torcer que é pra ir, né? Vai valer a pena a gente ter assistido esse segundo. Me conta aqui embaixo o que você achou desse segundo e qual é o seu favorito até o momento. Eu acho muito difícil que alguém tenha o 2 como favorito, mas tudo bem. Não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir na próxima semana a crítica do terceiro e último filme. E também não esquece de se inscrever porque, afinal de contas, se você gosta de filmes de terror, você está no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.